Olá, turma, tudo bem? Hoje em Ciências iremos falar sobre adaptação das aves. No módulo anterior falamos sobre aves e agora iremos falar um pouquinho sobre a adaptação delas, certo? Então aí abram na página 215 de Ciências, unidade 14, certo? E acompanhe tia Débora. No zoológico, a turma de Luan está observando um painel que fica em frente ao viveiro de aves e tem como título Adivinhe o que eu como. A professora Mônica então explicou que cada espécie de ave tem um bico, né? Diferente, adaptado à sua alimentação. Todos estão tendo descobrir quais são os bicos apropriados para pegar os alimentos, os tipos de alimentos. Então, cada ave tem um bico apropriado, né, para que ela consiga se alimentar. Então, temos aí no quadro o beija-flor, urubu-rei, pato, flamingo, pelicano, gavião, garça, araraúna, tucano. E do outro lado temos, né, sementes e frutos, crustáceos, caramujo e algas, néctar de flor, inseto, peixes, pequenos vertebrados, carcaça de animais mortos. Então, temos de um lado os animais e de outro lado a sua alimentação, né? Então, aí tem aí o menininho aí. Eu acho que o bico da garça serve para espetar os peixes como uma lança, né? No outro balão, o bico do beija-flor parece um canudinho para ele sugar o líquido das flores, né? O néctar. Então, observar a imagem em dupla, mas não estão em sala de aula, então você vai observar individualmente. Observem o painel e leiam as falas dos amigos do Luan. Depois, converse, né? Mas aí você vai pensar ou ter ajuda no privado, chamando tia Débora, também pode ser, ou com o responsável que vai estar te ajudando aí. Responda oralmente. Então, é só para você entender. Mas se você quiser escrever, também pode escrever aí mesmo, tá? Vocês concordam com o Edgar e com a Vitória? E por quê? Né? Porque os balões aí, ó, um vai dizer assim. O Edgar vai dizer: eu acho que o bico da garça serve para espetar os peixes como uma lança. Você concorda? Ou você concorda com a Vitória, né, também? E como a Vitória, o bico do beija-flor parece um canudinho para ele sugar o líquido das flores. Então, você vai analisar o balão do Edgar e o balão da Vitória e vocês vão ver se vocês concordam com a fala deles e o porquê. E observando o quadro também, tá, gente? Observe os bicos das outras aves. Tente descobrir qual é a alimentação dela. Então, o beija-flor tem um bico parecido com um canudinho, né? E a Vitória, ela já deu até uma dica. Então, qual a alimentação dela lá no quadro? Ok? Então, vamos lá. A adaptação das aves. O bico. Quando um animal possui determinadas características que permitem a ele viver em um certo local, dizemos que ele está adaptado, né? Então, está em negrito, sendo destacado, adaptado àquele ambiente. E observando a forma do corpo e o comportamento desse animal, por exemplo, podemos entender como ele consegue sobreviver em seu ambiente natural. Isso acontece com as aves.
E uma das suas características de adaptação é o bico, já que ele é utilizado na maior parte da sua atividade diárias, como alimentação, limpeza das penas, comunicação, construção de ninhos e defesa. Se vocês puderem, sublinhe essa parte aí que é muito importante, tá? Então, ó, atividades, né? É uma das características de adaptação é o bico. Aqui, ó, começa aqui. Aqui, deixa eu ver aqui. Até defesa, tá? É uma das características da adaptação é o bico e vai finalizar, né, passando o marca-texto aqui, certo? Os bicos variam muito de espécie para espécie, mas seu formato e tamanho são apropriados para os diferentes hábitos alimentares das aves. Veja alguns exemplos, né? Aí temos aí a arara vermelha. Então, vamos observar. O bico das águias é de outras aves de rapina, cujo forte, pontiagudo e afiado, adaptado para rasgar a carne de suas presas. A ponta do longo bico do A ponta do longo bico do colhereiro, como o próprio nome informa, parece uma colher. Então, colhereiro. Já tem aí a dica aí que é o formato de uma colher. Essa ave usa seu bico como uma pá para buscar pequenos peixes, crustáceos e água rasa. Gente, já deu a dica lá, ó, na perguntinha lá. As águias têm o bico em ponta e o usam como uma lança para capturar peixes, rãs, moluscos e entre outros animais. Já o bico forte e curvo dos pistácidos permite que eles quebrem e descasquem sementes. Então, temos a imagem da arara, águia careca, colhereiro e garça real. E aves de rapina são as aves carnívoras, fazem parte desse grupo. Águias, gaviões, falcões, corujas, abutres e urubus. Presas, animais que servem de alimentos para os predadores. Pistácidos, grupo de aves que tem bico curvado, do qual fazem partes as araras, os periquitos e os papagaios. Então, tem aí explicando essas palavrinhas, tá? E vem a nossa primeira atividade, ok? Página 217. Então, vamos lá. Volte ao painel, né? Aí você vai lá, voltar no painel. E aí, vai começar aqui, atividade 1. Painel da página 215 e relacione os alimentos às aves que os consomem segundo o modelo. Aí tem uma tabela, né? Beija-flor. Aí a alimentação lá tá o quê? Então, beija-flor, a alimentação do beija-flor é letra C. Aí o exemplo tá aí, ó, letra C. Aí tem o urubu-rei, aí vocês vão lá ver qual é a alimentação. O pato, flamingo, pelicano. Aí aqui, ó, o gavião, a garça, a araraúna e o tucano. Então, já tem os nomes, vocês vão lá naquela tabela, né?
vai olhar a alimentação e vai botar a letra, tá? Aí A é B, o urubu é a letra A, o pato é a letra D, ok? Igual tá o exemplo aí do beija-flor. A alimentação do beija-flor lá no painel está a letra C. Então, vamos conhecer um pouquinho o flamingo. No estado do Rio Grande do Norte, há pinturas rupestres com pelo menos 5.000 anos que já retratam o flamingo. Gente, 5.000 anos, pelo menos, né? Tem pinturas que já retratam o flamingo. Com efeito, esta ave chama a atenção de quem quer que seja, por seu porte elegante, sua cor rósea ou seu bico estranho. O bico do flamingo é uma estrutura fascinante. O desenvolvimento de sua língua e da estrutura de filtragem do seu bico, que se assemelha a um grupo de franjas na parte interna, faz com que se alimenta de forma muito parecida com as grandes baleias. O flamingo, assim como elas, abrem a boca debaixo da água e deixa entrar com esta um grande número de pequenos animais. Quando fecha o bico, a água começa a escorrer, empurrada pela língua, e o alimento fica preso nas franjas, até que toda a água se vá e o flamingo usa novamente a língua para pegar as partículas que lhe interessam. Então, o flamingo aí, ele é semelhante como a baleia, né? A baleia abre a boca e deixa entrar, né, os pequenos peixes. Depois ela expulsa a água, né? E se alimenta daquilo que serve. E o flamingo é a mesma coisa, né? Ele bota a cabeça dele na água, lá o bico na água, e abre a boca e espera pegar os pequenos aí. Depois expulsa a água e se alimenta. Você é o cientista. Então, tá falando aí, os flamingos, os patos, os outros animais, né? Com grande baleia, tudo. Aí pede material, um copo de água, areia, colher, garrafa PET, funil. Tia Débora cancelou essa atividade, tá bom? Se a gente tivesse em sala de aula, tia Débora até iria realizar, né? Que ficaria mais fácil. Mas vocês em casa, tia Débora tá dando prioridade a outras coisas, tá bom? Então, tia Débora cancelou. Botem aí. Página 218. Vamos mais um texto. Adaptação das aves às penas. Continuando a visitar ao setor das aves, a turma do Luan parou diante de um grande lago, onde vivem muitas espécies de aves aquáticas, ou seja, aves que passam a maior parte do tempo nadando e mergulhando para capturar seus alimentos, como patos, gansos, marrecos, cisne, pelicanos e pinguins, né? Então, eles estão falando das aves aqui aquáticas. O verdinho aí. A maioria das aves de hábitos aquáticos produz uma substância oleosa na região da cauda. Com o bico, a ave espalha esse óleo pelas penas, tornando-as impermeáveis, ou seja, a água não atravessa a pena e a ave não se molha. Olha que interessante. Ela mesmo produz, né, um óleo, né, que faz aquela camada e a água não consegue penetrar nas penas e molhar. Vocês já sabiam disso? Lê 2. Os pinguins. Os pinguins são aves aquáticas que não voam, mas nadam muito bem. Por isso, suas asas servem de nadadeiras.
Durante a natação, essas aves que vivem nos icebergs do Oceano Glacial Ártico tiram do mar o seu alimento, peixes e krill. O corpo do pinguim é coberto por camadas de penas impermeáveis, que o mantém seco dentro e fora da água. Olha que interessante, gente. O ajuda a manter o corpo aquecido, mas quando esse recurso não são suficientes para livrá-lo do frio, algumas das 19 espécies de pinguim reúnem-se em grupos para se aquecer. Eles ficam juntinhos, eles se protegem dos ventos fortes e do frio. Quando aquela camada, né, que aquece eles já não é o suficiente, eles, se juntam em grupos para um aquecer o outro. Atividade 2. Imagine que você seja um ornitólogo. Gente, tia Débora tem hora que enrola mesmo. Então, por isso que quando a tia Débora sempre pede ajuda a vocês. Vamos lá. Não saiu, tá? Esse nome verdinho aí em destaque. Vamos lá. Cientista, o que ele quer dizer? Cientista que estuda as características e o modo de vida das aves para compreender como elas vivem. Então, ornitólogo. Será que é isso? Então, vamos lá. Quer fazer parte de uma equipe de pesquisadores que estuda a vida de um grupo de pinguins na Antártida. Escreva no seu caderno, tá? Agora você vai se passar como ornitólogo, né? E vai escrever no seu caderno as adaptações corporais e o comportamento que essas aves apresentam para sobreviver no ambiente gelado. Vocês irão fazer uma pesquisa sobre os pinguins, um grupo de pinguins na Antártida, tá bom? Pesquisem aí, não precisa nada muito grande, tá bom? É uma pesquisa que vocês vão ver sobre um grupo de pinguins na Antártida. Vamos lá na próxima. A adaptação das aves, os pés. Agora vai falar sobre os pés. Falamos sobre os bicos, né? As penas. E agora vamos falar sobre os pés. Assim como os bicos, os pés das aves variam de formato e tamanho, auxiliando-as na adaptação ao ambiente em que vivem. Veja alguns exemplos de como são os pés das aves. Aí tem o pé das aves, né? De cada região. Pato, gavião, pica-pau e outras aves aí. Então, vamos lá. Portanto, os tipos de pés estão relacionados aos ambientes das aves. Como andar, nadar, segurar, agarrar, empoleirar-se e escalar árvores. Então, tem o primeiro pezinho aí. Né? Da Andora. Eu achei parecida até com pé de galinha. Tem a nadadora, né? É o tipo de pé. Tem agarradora, né? Por causa das garras, já nadadora, porque nadar. Andadora de andar. Por isso que eu acho semelhante esse pezinho aí de galinha. Aí
vamos lá, trepadora, né, que sobe em árvore, e empoleiradora, igual os passarinhos ficam, né, empoleirados. Então, são tipos de pés apropriados para de cada um, né, de cada uma ave, né, e cada um, por isso que depende dos ambientes onde elas vivem, tudo, para que ela consiga, né, andar, nadar, porque a galinha ela não nada, então por isso que o pé dela é diferente, né? Então, ó, o pato ele já tem uma nadadora, porque o pato nada. O cisne, né, no caso, também nada, tá? Então vamos lá. A nossa atividade número 3. Observe as imagens e relacione os tipos de pés com os animais correspondentes. Então, os pés do avestruz são adaptados para nadar. Os pés do ganso permitem ele que nade, né? Que ele nade. Os pés da arara ajudam a segurar e levar o alimento ao bico. Os pés do gavião servem para agarrar suas presas. Então, vocês vão olhar o tipo, lá na outra página, o tipos de pés, né? E vai relacionar de acordo com as imagens aí. Vai ficar mais fácil. Aí vocês vão ver qual é o pé, né? Do avestruz, do ganso, arara e do falcão. 2. No livro A Reforma da Natureza de Monteiro Lobato, a boneca Emília, pra lá, calma aí. A boneca Emília acredita que a natureza está errada e só faz tolices. Por isso, ela decide reformar as plantas e os animais. Uma de suas propostas é criar o passarinho ninho. O macho carregaria o ninho com os ovos nas costas e não haveria mais a necessidade de construir ninhos fixos e de chocar ovos. O que você acha da ideia da Emília? Ela representa uma adaptação vantajosa para as aves. Sim ou não? Essa ideia da Emília, né, representa uma adaptação vantajosa para as aves, né? Sim ou não? Por quê? Responda no seu caderno, tá? Então, vamos usar o caderno aí, porque eu creio que essa resposta não vai dar aqui. A B. Agora vamos imaginar que Emília quisesse fazer outra reforma nas aves, né? Trocar-lhe os pés. Responda no seu caderno. Aí o primeiro pontinho. Seria uma vantagem para a águia possuir os pés de um avestruz, gente? Sim ou não? Seria vantagem? Sim, tia Débora, teria vantagem. Não, tia Débora, não teria vantagem, porque cada pé, né? Tarará, tarará. E por quê? Se for sim ou se for não, por quê? O que vocês acham? São respostas individuais, tá? Vocês vão criar a resposta de vocês. E a outro pontinho. E seria bom uma galinha ter os pés de uma arara? Sim ou não? Por quê? Tá? Agora a letra C. Explique com suas palavras, né? É igual o outro. É igual a B. Vocês vão explicar com as palavrinhas de vocês. O que você achou aí da ideia da Emília, né? Se vocês concordam ou não com a Emília. Explique com suas palavras o que significa um animal estar adaptado ao seu ambiente. Então, vocês vão explicar, né? O que significa um animal estar adaptado ao seu ambiente, com a palavrinha de vocês. Complete o mapa conceitual
com as palavras e expressões a seguir, né? Então, temos um quadro aí com palavras: voo, aquecida, alimento, hábito alimentar, modo de vida, diversidade, coluna vertebral e bípedes, né? Então, vocês vão preencher de acordo com cada um. Inicia-se aí com aves. Aves possuem características, depois vem tais como bico, pé, penas, aí vem descendo, né? Adaptado ao bico, ele é adaptado ao, os pés é adaptado ao, as penas, né? Mantém a ave, permite-o. Então, os vertebrados, aí depois, animais são, aí tem o nome, aí vem vertebrados, possuem. Do outro lado, apresenta grandes, tá bom? Então, vocês vão, de acordo lá com o quadro, preenchendo, tá? Conforme cada... preenchendo como se pede. E aí vem o em casa, porque vocês também irão, né, pesquisar um pouquinho mais sobre eles. As aves não têm dentes, mas possuem uma estrutura que se adapta muito bem a vários tipos de alimentação. O bico, observe a imagem ao lado. Então, tem uma coruja, né, com um pintinho, um galo, uma galinha, não sei, acho que é um pintinho. Agora, escreva no seu caderno sobre o bico de uma ave da rapina. Então, você aí, como a coruja, e explica. Então, vocês vão pesquisar uma ave de rapina como a coruja e explique para que função ela está adaptado, tá? Número 2. Os animais podem ser classificados de acordo com seus hábitos alimentares. Os filtradores, por exemplo, conseguem se alimentar por um processo de filtragem. Dê um exemplo, tá? Um exemplo só de animal filtrador e escreva no seu caderno. Que estrutura de filtragem especializada ele possui, tá? Então, vocês irão pesquisar, né? Que estrutura de filtragem especializada ele possui, né? Vocês vão pesquisar um animal filtrador. E aqui em cima, vocês vão pesquisar uma ave de rapina, como a coruja. Número 3. Muitas aves aquáticas passam grande parte do dia alisando as penas do corpo com o bico. De acordo com o que você estudou, por que elas têm esse comportamento? Responda no seu caderno, né? Porque vocês vão ver aí, porque essas aves aquáticas, né? Aves aquáticas têm esse tipo de comportamento, né? De ficar grande parte do dia alisando as penas do corpo com o bico, ok? Então, é mais uma pesquisa mesmo para vocês entenderem melhor cada tipo de aves, tá? Gente, qualquer dúvida é só chamar a tia Débora no privado.